Vou botar agora. Botei para gravar agora e vou compartilhar a tela. Eu vou pedir... Deixa eu ver. Está aqui, batismo. Agora eu perdi os nomes das pessoas. Está certo. Espera um pouquinho só. Vou ver os nomes. Cláudia Quinto, você pode ler para a gente? Pode, Cláudia? Posso sim, Vera. Só um minutinho. Então, você pode fazer o comentário, tá bom? Tá bom. Espera só um minutinho. Deixa eu... Eu estou no celular e aí a letra para mim fica pequena. Peraí, já peguei. Tá certo. A gente tem um jovenzinho, bem jovem, assistindo a reunião. Está ali, ó, no colo da avó. Lindinho. Então, pode começar? Pode sim. Batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 19, versículo 5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. É linda a página, né? Traz tanto ensinamento. E, assim, eu penso que, de princípio, lógico, é a gente pensar que essa questão das cerimônias exteriores não é de importância, que a verdadeira importância é a renovação íntima, como ele diz aqui no último parágrafo, né? A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Quer dizer, não basta só ouvir, tem que ouvir e exercitar. Aí, a partir desse momento, vem a renovação íntima. E as cerimônias, elas fazem parte, sim, de um momento, de um período do conhecimento humano, mas que agora já não tem mais sentido, que a gente precisa compreender que o verdadeiro batismo está relacionado com essa renovação. Achei muito linda e muito fácil, né, de compreender. Só não é fácil pôr em prática, a gente precisa se exercitar. Ai, desculpe, gente, pelo barulho. Elas latiram. Só não é fácil o exercício no dia a dia, mas a gente tem que se esforçar.
É isso. Obrigada, Vera, pela oportunidade. Obrigada a você, Cláudia, muito bom. Vamos, então, agora nos preparar para a prece, e eu convido a todos que pensem naquelas pessoas que gostariam de beneficiar. A gente pensa, assim, com convicção, com a certeza de que todos serão atendidos de acordo com as suas necessidades, e tenho certeza de que serão mesmo. Então, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos nos dirigir ao nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Jesus, nosso irmão maior, amigo de todos os momentos, e assim estamos agradecendo de coração por todos os benefícios que recebemos em nossas vidas. Nós somos muito agraciados em todos os momentos. Nós temos uma pátria em que não há guerra e as pessoas se sentem bem, se sentem fraternas. Então, nós agradecemos muito pelas oportunidades que nos são oferecidas em nossas vidas. E rogamos, Jesus querido, pelos irmãos nossos que sofrem nesse momento o horror da guerra. Nós pedimos por aqueles que estão desencarnando, por aqueles que têm que abandonar a sua pátria, a sua terra natal. Nós pedimos por todos eles, Senhor, pelos governantes, o governante da Rússia, para que ele desperte, para que ele perceba a importância da paz. E pedimos também pelo governante da Ucrânia, que ele não permita que cresça em seu coração um ódio, mas que fique lutando sempre pelo seu povo, pelo bem, pela paz de sua pátria. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós também agradecemos pelo amparo a todos aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, em suas casas, onde quer que se encontrem. Rogamos o seu amparo para os profissionais de saúde, para todos aqueles que estão na luta. Muito obrigada, Senhor. E pedimos, Mestre amado, o seu amparo e a sua inspiração para o Gustavo, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Mestre amado. Graças a Deus. Tá bom, gente. Então, o Gustavo, eu já vi que está ali, né, Gustavo? A palavra agora é sua. Tá bom? Gustavo, você me ouviu? Um momento. Vera, estou com alguns problemas técnicos aqui. Só um momentinho só, por favor. Tá bom. Tá. A gente depende aí dessa aparelhagem toda, né? Tá bom. Mas ainda bem que nós as temos, né? Porque Vocês estão me assim a gente ouvindo? continua. Estamos. Estamos, né, gente? Estamos ouvindo, Gustavo, né? Estamos. Sim. Estamos. Sim, eu estou, agora estou. Só um instante, por favor. É bom que a gente já pratica aqui o brandos e pacíficos. Tá bom. Bem, a gente vai estudar hoje. Vocês estão me vendo? Estamos. Não. Estamos vendo o seu retrato, né? Espera aí que eu vou tentar abrir a câmera. Tá.
Nós vamos estudar sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O item que a gente vai estudar é o item 6, a afabilidade e a doçura. Deixem-me ver. É que eu vou desligar o outro monitor, porque aí acho que vai me facilitar aqui. Acho que agora vai aparecer a minha imagem. Estão me vendo? Apareceu. Tá, estamos. Deixa eu só fechar a porta, que as meninas estão na evangelização, tá barulho aqui. Muito bem, pessoal, boa noite. Desculpem as dificuldades técnicas. Hoje é dia 2 de maio de 2022. A gente vai estudar o item 6, intitulado A Afabilidade e a Doçura, que está no capítulo 9, cujo título é Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou dar uma lida. É um item que foi escrito por Lázaro em Paris em 1861. Eu estou lendo aqui a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo feita pelo Evandro Noleto Bezerra, tá? Não é a do Guion Ribeiro. Vamos lá. Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e as relações mundanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tirando os domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como se quisessem compensar o constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, querem, pelo menos, fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem se darem conta de que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, além disso, sabe que se consegue enganar os homens pelas aparências, a Deus
ninguém engana. A gente vai voltar agora e vai conversar um pouquinho sobre esse texto, conforme a gente for relendo, tá? A benevolência, que é o ato de ter boa vontade de fazer o bem ao nosso próximo, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, isto é, deriva do amor que nós temos, que nós procuramos construir pelos nossos semelhantes, produz a afabilidade e a doçura. Então, a gente tem aí as causas e os efeitos. O amor ao próximo gera um fruto, que é a boa vontade, benevolere, né? O ato de fazer o bem, que produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de se manifestar-se, né? A benevolência. Acho que todos nós já tivemos experiências com pessoas afáveis, pessoas que são doces, são carinhosas, né? Aqui a doçura não tem ideia de docilidade, só lembrando que dócil é aquele que está em oposição à rebeldia. O dócil é aquele que está predisposto ao aprendizado. O rebelde, não. Ele quer fazer do jeito que ele quer fazer. Aqui ele está falando da doçura, que é ser doce, carinhoso. Todos nós conhecemos pessoas que agem dessa forma. Agora, a gente também deve conhecer algumas pessoas que, conforme Lázaro esclarece aqui, nem sempre se deve confiar nas aparências. A gente deve conhecer algumas pessoas que só aparentam a afabilidade e a doçura. E mais do que conhecer outras pessoas, nós precisamos refletir se nós estamos somente refletindo, ou melhor, manifestando externamente a afabilidade e a doçura por uma série de interesses pessoais. Lázaro explica aqui que a educação e as relações mundanas podem dar ao homem esse verniz, o verniz dessas qualidades. A palavra verniz é muito bem empregada aqui, porque o verniz você passa na madeira, né? E ele fica na superfície. E ele pode ser retirado, ele não é a madeira em essência. Então, a gente pode sim, através da educação, do treinamento, essa palavra é boa, treinamento, da capacitação, um curso que a gente faz, aprender técnicas para ser afável e doce com as outras pessoas, sem que isso venha do amor ao próximo. E aí ele está dizendo que isso é hipocrisia. Eu acho que cabe aqui, é claro que, vejam só, a gente não está aqui pregando que a gente tem que ser o que a gente é. É e não é. Veja só, eu sou extremamente orgulhoso, em muitos momentos eu sou impaciente, essa coisa fica dentro de mim, eu sei que eu sou assim, eu me admito assim, eu me reconheço assim, eu me aceito assim, mas não me acomodo, estou tentando me modificar. E, claro, eu não vou ficar mostrando isso a todo momento, fiquei impaciente, externo isso para as pessoas, levando impaciência, irritabilidade, falta de afabilidade e de doçura. Não é assim. Tem até um episódio que ocorreu comigo muitos anos atrás, uns 14 anos atrás, eu estava viajando, estava no exterior, na casa do meu irmão. Ele mora na Califórnia, né? E eu sei que isso está sendo gravado, mas que não tem nenhum problema, eu vou falar. Eu tinha dificuldades com a minha cunhada.
Olha que eu tenho... Acho que eu contaria 2 pessoas ao longo da minha vida que eu tenho alguma dificuldade íntima em olhar para aquela pessoa e não sentir uma coisa boa. Vejam, o problema não é da pessoa, tá? O problema é meu, tá? E nós estávamos andando à noite num parque famoso. Estava a família toda, estávamos eu, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, a Patrícia, o meu irmão, a esposa dele, muitas pessoas. E o meu pai, ele tem um problema na perna. Meu pai teve poliomielite em 1945. E aí nós estávamos andando, era noite de Natal, dia 24. E o meu pai estava andando devagar, eu e a Patrícia olhamos um para o outro. A Patrícia que me chamou a atenção: teu pai tá indo devagar, ele está precisando andar mais devagar, a gente está muito rápido. Aí a gente foi ficar perto do meu pai, eu dei a mão, dei o braço para ele, de um lado, a Patrícia deu do outro, a gente foi andando, daqui a pouco o grupo desapareceu. Cadê o pessoal? Aí a gente ficou pensando, puxa, vamos diminuir o passo? Porque se eles estiverem atrás, eles vão pegar a gente. Se eles estiverem na frente, eles em algum momento vão parar e vão... E a gente vai encontrar. Naquela época não tinha celular, assim como tem hoje. Acho que já tinha celular, mas não tinha a facilidade de hoje, quanto mais no exterior, ficar ligando um para o outro. E aí, um tempo depois, a gente os encontrou. E aí, a minha cunhada, a Andréia, perguntou: onde é que vocês estavam? A gente estava mais atrás, aí eu expliquei, porque o meu pai estava com dificuldade de andar e tal, e ela respondeu para mim: a sua ideia foi brilhante, de forma irônica, né, debochada. Aí eu falei: puxa, não é bem assim, a gente teve boa intenção e tal. Aí eu já não me lembro o que aconteceu, ela perdeu a linha e eu falei para ela assim, eu mantive o verniz. Eu falei para ela assim: você está desequilibrada. Aí, como dizem na gíria, né? Fechou o tempo. O bicho pegou, meu irmão veio para cima de mim. Pede desculpa para ela, pede desculpa para ela. A minha esposa me puxando: não vai pedir desculpa, não vai pedir desculpa, não. Eu sei como eu estava intimamente. Aparentemente, eu estava equilibrado. Mas eu falei que ela estava desequilibrada porque eu queria espetar ela. E o resultado foi esse. Então, veja, a gente consegue treinar isso, mas se não for verdadeiro, não vale para Deus. E não vale para a gente também. A noite terminou pessimamente. A gente que já está procurando despertar a nossa consciência, né? Eu dormi com muita dor de cabeça. No dia seguinte, eu acordei com enxaqueca. Nós retornamos a esse parque de diversões para tomar um café da manhã em família, e aquilo estava me incomodando demais. Aí eu conversei com um amigo que estava presente. Eu vou conversar com a Andréia. Não, mas ela que foi grosseira com você. Falei: não, eu não quero saber quem foi grosseiro, quem não foi grosseiro. Eu sei que eu quis alfinetá-la. E aí eu fiquei... a gente estava lá tomando café da manhã, e aí eu fiquei perseguindo ela com o olhar, né? Quando eu vi que ela foi ao banheiro, eu fui atrás dela. Quando ela saiu do banheiro, eu peguei ela. Falei: Andréia, puxa, eu queria te pedir desculpas por ontem. Eu procurei abrir meu coração, eu piso em ovos contigo, eu quero te agradar, eu estou dormindo na tua casa, eu quero seguir tuas regras, às vezes eu percebo que você não está muito satisfeita,
E ela, você foi grosseiro comigo ontem. Puxa, olha, eu não tive intenção realmente no início, né? Eu só quis explicar o que nós tínhamos pensado. Mas você foi grosseiro. Puxa, eu não tive a intenção de ser grosseira, me desculpe. Depois eu quis ser grosseiro mesmo. Depois eu quis te espetar. E aquilo, gente, desapareceu aquela névoa, né? Aquela sombra que pairava entre nós ali. Nossa, de lá para cá eu tenho um sentimento por ela. Posso dizer, eu a amo demais. Aquilo desapareceu. O resto da viagem foi ótima. Sempre que a gente vai lá é muito bom. Mas é um exemplo. Quando eu estava preparando esse estudo, que eu lembrei bem a questão do verniz. É muito importante que a gente tenha uma postura conciliadora, em vez da postura que incendeia a coisa. Eu poderia muito bem, a coisa poderia ter um desfecho diferente, até ter agressão física. Quando a pessoa respondeu dessa forma, eu poderia ter me calado. O silêncio nos mostra que ele é importante. Há momentos que a gente precisa ser firme, a gente concorda, mas não era o momento. A gente tem que pedir muita intuição nessa hora. E eu confesso que eu vacilei, porque eu admito que eu tenho um certo treinamento, né? Pelo menos eu sinto que eu tenho essa experiência de conseguir escamotear os meus sentimentos. Mas Deus vê tudo, os espíritos também conseguem ver, e isso não faz bem a mim nem às demais pessoas. O papai está fazendo estudo. Está lá no banheiro. Senão está na mochila do papai. Desculpe, pessoal. Então, vamos seguir. A educação e as relações mundanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, esse verniz é possível de se construir, mas a gente tem que ficar atento. Porque, embora a gente precise ter uma vigilância dos nossos pensamentos e emoções, foi até a página ontem no culto, lá na casa da minha mãe, para a gente não ficar externando isso, sendo impaciente com as pessoas, a gente precisa ter algum autocontrole. Eu estou impaciente, eu não vou deixar, vou respirar fundo, enfim. Eu vou me educando, né? Eu preciso tomar cuidado com esse verniz. Assim como eu tenho que me educar, eu preciso tomar cuidado com esse verniz. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? Vejam só, quando a gente lê isso aqui, eu lembro das pessoas e eu lembro também de instituições. Eu não sei se tem alguém aqui da área de marketing, né? Eu não sou da área de marketing, mas eu gosto um pouco dessa área. E a impressão que eu tenho é de que o marketing do mundo procura fazer com que as instituições e as pessoas, ou melhor, parecem que as pessoas estão mais preocupadas em parecer do que ser. Outro dia eu estava vendo um camarada de marketing dizendo: por que um profissional da medicina, um cobra uma consulta de R$ 2.000 e o outro cobra uma consulta de R$ 4.000? É porque o outro sabe se vender melhor. Eu, honestamente, tá? Eu acho que esse tipo de postura vai contra o que a gente está estudando como cristianismo, como espiritismo verdadeiro. A gente precisa ser. Claro que Jesus diz lá, fazei boas obras para serem vistas pelos homens, mas que Deus seja glorificado. Jesus não está dizendo que a gente deve fazer as obras porque elas precisam ser vistas. Tanto que naquele momento lá da prece do fariseu, que ele fala: não ore nas praças públicas como os fariseus para serem vistos. É a vaidade. Olha só como eu sou bom, eu estou aqui orando na praça pública. Ele é uma pessoa tão boa, ele ora, ele é um fariseu.
ele quer o bem das pessoas. É a vaidade que já está recebendo o seu afago. E aí Jesus coloca lá, você já terá recebido a sua recompensa. Entretanto, a nossa boa obra, ela vai aparecer por ela mesma. Por isso que Jesus fala lá que como é que ele fala? Que uma cidade não pode ser escondida, né? Quando posta sobre um monte. Ela não tem como ser escondida, porque a boa obra realmente gera luz. Então a gente não precisa ficar se preocupando. Ah, não, a gente tem que ser bom, vamos tirar a foto aqui. A caridade só é válida quando a gente pode mostrar a caridade para o outro. Tira a foto, bota lá. Isso eu acho uma preocupação que a gente tem que ter. A gente precisa ser. Isso é o mais importante. Cuidado com os vernizes. O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por detrás. Nossa, ele está falando que o mundo está cheio dessas criaturas e a gente precisa refletir sobre isso, se a gente anda fazendo isso. A gente tem o sorriso nos lábios, mas tem o veneno no coração. A pessoa faz uma coisa com você, aí te pede perdão, você perdoa? Ah, perdoo, claro, vem aqui. Mas aí você pensa, não, o que é teu está guardado, você vai se vingar da pessoa de alguma forma. A gente precisa refletir, porque certamente esse não vai ser o caminho da felicidade que a gente quer tanto trilhar. Porque se eu coloco um sorriso no lado e tem um veneno dentro do meu coração, querendo fazer mal a essa pessoa, eu estou perdendo uma grande oportunidade, que é a de me tranquilizar intimamente, buscar a minha paz anterior. Um outro ponto aqui interessante que ele coloca é que há pessoas que são brandas desde que nada as aborreça. Será que eu sou realmente brando desde que nada me aborreça? Será que isso realmente é brandura? Bem, tem gente que poderia dizer, ah, Gustavo, mas tem gente que, independentemente do que venha de fora, está sempre mal-humorada, está sempre irritada. Talvez fosse uma reflexão interessante. Pelo menos se algo não me aborrece, eu consigo manter algum equilíbrio. Eu não sei, não. Eu acho que é uma coisa boa para a gente pensar. É igual a paciência, né? Aí eu sou paciente desde que ninguém tire a minha paciência. Mas se você acha que a sua paciência pode ser retirada por alguma pessoa, é porque você não tem a verdadeira paciência, né? Como será que a gente conquista a brandura verdadeira, a paciência verdadeira? Tem uma mensagem do Emmanuel que eu acho muito bacana. E tem gente que fala assim, ah, Gustavo, você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem paciência, você não pode dar paciência. Mas tem uma mensagem do Emmanuel que ele diz o seguinte, não é você só pode dar o que você tem. Ele diz, você só tem aquilo que você dá. É bem diferente. A paciência só se constrói dentro de você se você começar a dar paciência para as pessoas. A brandura só vai
se construir realmente dentro da gente se a gente der a brandura para outras pessoas. Principalmente nos momentos de dificuldades, em que alguém realmente tenta nos tirar a paciência, nos tirar a afabilidade, a brandura, a doçura. Faça um exercício simples. Olha, eu que trabalho em escola sei bem como é que é. Eu já fiz até esse exercício com alguns alunos algumas vezes. Eles me falam alguma coisa e aí eu respondo, o quê? Não entendi. Aí perguntam de novo, não entendi, fala um pouco mais alto. E aí, na terceira vez, eles perguntam, não entendi, a pessoa já levanta a voz, já se desequilibra, né? São pequenas coisas do dia a dia que a gente vai percebendo que a gente tem que fazer as coisas com mais calma, a gente precisa se observar mais. Eu confesso que eu tenho investido nos últimos anos muito na serenidade, em fazer as coisas devagar, com calma, porque eu consigo me observar com mais atenção, observar meus sentimentos, as coisas internas mais profundas. Quando a gente entra naquela agitação do dia a dia, a gente entra num automatismo, os pensamentos, os sentimentos saem do coração, a gente fala uma coisa que não deveria, e aí depois a gente pensa, puxa vida, não deveria ter feito aquilo. Porque a gente entrou nessa agitação, nessa rapidez. Eu, às vezes, olho, eu uso o meu WhatsApp bastante para trabalho, às vezes tem mais de 100 mensagens lá que eu tenho que responder. Aquilo me gera uma ansiedade, uma ânsia, uma vontade de eliminar logo aquilo. É o momento em que a gente deve parar. Calma, eu vou ter um momento em que eu vou responder. Se eu não conseguir responder hoje, eu vou responder amanhã. Mas aí vão acumular outras. Não tem problema, em algum momento a gente vai responder. A gente precisa se tranquilizar, se acalmar. Repito, eu acho, pelo menos uma experiência bem pessoal, isso tem me ajudado a me observar mais. Vejam, por exemplo, alguns amigos já comentaram que às vezes saem atrasado para o trabalho ou para algum compromisso. E aí, qual é a sensação? A pessoa está dirigindo o carro, ela quer que o carro passe por cima dos outros carros, ela quer ter a preferência, ela fica irritada, ela fica impaciente. Então, a gente também precisa ter uma certa, desculpem a expressão, a malandragem, uma sabedoria, é a palavra mais correta, para a gente não ficar entrando nessas situações que a gente sabe que a gente ainda tem dificuldade de lidar. A gente vai construindo, a gente vai dando paciência, vai dando brandura, afabilidade, doçura, e claro, quando realmente aconteceu uma coisa imprevista e nós estivermos diante de uma situação difícil, aí a gente vai usar de afabilidade. Um amigo meu me contou uma história ontem que me deixou muito sensibilizado. Ele teve, semana passada, ele teve que ir a São Paulo para um congresso, passou um dia lá, voltou e pegou um Uber do Santos Dumont para aqui para Jacarepaguá. E o Uber, então, ia pegar ali a Avenida Brasil, ia pegar aqui para a linha amarela. Só que a moça, era uma moça que estava dirigindo o Uber, a moça ali pela Avenida Brasil, uma parte ali, eu não me lembro bem o pedaço, mas eu já cometi esse erro que ela cometeu. Em vez dela pegar para a Avenida Brasil, ela pegou para Niterói. Pegou a Ponte Rio-Niterói. E não tem mais retorno ali, não tem retorno. O retorno é lá em Niterói. E ele estava me contando, Gustavo, naquela hora eu fiquei, meu Deus, né? E eu percebi, ele me contando, eu percebi que a moça ficou também muito nervosa, né? Porque uma viagem de 60, 70 reais ia ser praticamente o dobro, ia ter que pagar o pedágio, etc. E ele falando para mim, ele falou para a moça, fique calma.
não tem mais retorno aqui. Vamos aproveitar, vamos aproveitar para admirar a paisagem. Olha que coisa bacana, gente. E foram admirando a paisagem da Baía de Guanabara. Estava de manhã, era por volta de 10, 11 horas da manhã. E aí ele contando para mim que ele descobriu que ele estava olhando no painel dela e tinha um livro espírita no painel dela. E eles começaram a conversar sobre o espiritismo. E foi muito interessante. A viagem durou bastante tempo, né? E aí, quando chegou no destino dele, a moça, eu vou descontar o valor e tal. Aí ele falou para ela, não, não desconte, não. Foi um erro que a senhora cometeu, eu já cometi esse erro, ele também disse que já tinha cometido esse erro. É um erro comum ali, né? É uma bifurcação, se você não pegar para a Avenida Brasil, você vai para Niterói e não tem jeito, vai ter que fazer o retorno lá em Niterói, São Gonçalo. E aí ele falou, não, eu já cometi esse erro, a senhora não vai me descontar nada, faça um favor, só passe essa bondade, se a senhora acha que esse é um gesto de bondade, passe à frente para alguma pessoa que precise. Nossa, eu fiquei tão sensibilizado com essa história que esse meu amigo me contou, porque para muitos seria um motivo para reclamação, ficar se queixando, né? E eu achei que foi a hora do exercício, olha que interessante, a hora do testemunho, da prova, né? E eu acho que ele saiu muito bem. Então, a gente vai construindo essas virtudes conforme a gente vai dando essas virtudes, como o Emmanuel diz. Você só tem aquilo que você está dando, que você vai dando, que você vai construindo isso dentro de você. E aí ele coloca essas classes de homens, aqui voltando para o texto, que aparentam uma coisa, mas são outras, ele coloca a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como se quisessem compensar o constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, querem pelo menos fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer aqui mando e sou obedecido, sem se darem conta de que poderiam acrescentar e sou detestado. Eu conheço algumas pessoas assim, alguns já desencarnados. No meu círculo de conhecimento, infelizmente, mais homens, né? Parecem muito, como se diz na gíria, gente boa, né? Mas no lar as pessoas sofrem muito com esses irmãos. Os subordinados no trabalho também. E gente, isso a gente precisa refletir. É claro que naquele livro, terceiro livro da série do André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, há um momento em que o pai está em casa e ele não está bem-humorado. E aí os espíritos até usam o menininho, como estão à mesa, né, estão jantando, usam o menininho, papai, por que você está assim e tal? E a mãe fala alguma coisa assim, a ideia de que, filho, é porque o papai aqui em casa, ele se sente mais à vontade, ele fica mais à vontade para colocar as dificuldades que ele tem, alguma coisa assim, né? É claro que com as pessoas mais íntimas, a gente vai realmente, são as pessoas que vão realmente nos conhecer, a gente mostra as nossas dificuldades, né? A gente mostra... eu tenho um amigo que ele já comentou que ele tem bastante dificuldade nessa área, né?
com os familiares que moram com ele, que não moram com ele, com a mãe dele, ele tem muita dificuldade, mas é interessante que ele diz para mim que com o chefe dele ele não tem essa dificuldade. Por que será? E eu me lembro de ter falado para ele, cara, faz o seguinte, isso te incomoda? Ele me incomoda muito, eu não estou conseguindo mudar isso. Cara, pensa que todo mundo é seu chefe, pronto. Que aí você não vai mais ter esse problema. Bem, refletindo com ele, ele diz que, bem, o chefe impõe algum tipo de... o intimida, né? Se ele não tratar bem o chefe, ele vai ser dispensado, vai ser demitido, né? Então, com o chefe, ele consegue colocar o verniz, com as outras pessoas, não. E aí, a gente conversando, repito, eu disse para ele, cara, todo mundo, a partir de hoje, vai ser seu chefe. Pronto, aí se trata todo mundo com afabilidade e doçura. Porque, por mais que a gente se sinta mais à vontade no lar e a gente possa externar algumas coisas, a gente também precisa, apresentar alguma mudança interior com o tempo, né? O espírita, lá naquele livro Opinião Espírita, me corrijam se eu estiver errado, ele é escrito uma mensagem, se eu não me engano, é pelo Emmanuel, outra pelo André Luiz, né? Eles vão... Eu já não me lembro se é o Emmanuel ou o André Luiz, que ele fala alguma coisa, o espírita que não progride de 3 em 3 anos, alguma coisa assim. Ele está estacionado. Então, de tempos em tempos, a gente precisa observar se a gente está progredindo, se passou um ano, se passaram 2 anos e nós continuamos cometendo os mesmos erros que nós estamos empenhados em corrigir, é porque muito possivelmente nós não estejamos tão empenhados quanto a gente deveria. O espírita precisa olhar para trás e precisa ver progresso interior. É claro que esse progresso interior vai se refletir no exterior, mas o interior precisa se modificar. Então, eu me lembro que na agremiação a gente tinha, no ESD, há muitos anos atrás, algumas pessoas devem se lembrar, chegava no final do ano, a gente fazia uma avaliação, a gente punha num papel, tinham lá uns quesitos, né? Você tem se tornado mais tranquilo, mais calmo ultimamente? E legal que aquilo era colocado num envelope e era guardado. Aquilo era confidencial, só você via, né? Ninguém tinha interesse de ficar vendo os dos outros. E aí, imaginem, depois de 10 anos de ESD, nós, tem alguns irmãos aqui já estão há 20, 30, mais de 30 anos do ESD. Eu me lembro, eu tenho esses papéis, estão até aqui, eu estava olhando esses papéis essa semana. Você consegue observar, através dessa avaliação que você fazia para si mesmo, né? Era uma autoavaliação, você observava o progresso. Ah, olha aqui, isso daqui, nossa, 2 anos, eu tinha essa mania que eu consegui melhorar isso. Ah, essa daqui eu ainda não consegui, tenho que me empenhar mais. Né? Tem gente que faz isso simplesmente mentalmente. Eu tenho essa necessidade de anotar essas coisas, que eu sou meio desligado. Então, quando eu anoto, eu tenho um livro, um caderninho que eu vou anotando essas coisas. Às vezes diariamente, às vezes semanalmente, e eventualmente eu retorno para ver o que a gente precisa modificar. Na verdade, gente, essa não é uma orientação do Gustavo, não. Eu só estou dizendo o que o Santo Agostinho disse para a gente lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo, e ele diz toda noite, interroga a sua consciência e tal. O último parágrafo fala para a gente: não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Vejam. Vejam que lição a gente está
ensinando para as pessoas que estão ao nosso redor, para familiares, para filhos, a gente trata bem uma pessoa publicamente, e na intimidade a gente está falando mal dessa pessoa. Primeiro que isso tem um efeito fluídico em nós, muito negativo. Segundo, que o ensinamento que a gente está dando para os nossos filhos é o quê? É que eu só preciso parecer, eu não preciso ser. Essa, para mim, é a definição de hipocrisia. Olha, você pode dizer que faz, você pode parecer que faz, mas você não faz. E a gente também será responsabilizado por isso. Em parecer, mas não ser. Então, dos lábios que manem leite e mel, se o coração não está associado a essa doçura, a essa afabilidade, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É uma pessoa, olha só, é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, além disso, sabe que se consegue enganar os homens pelas aparências, a Deus ninguém engana. Então vejam só, a pessoa que é realmente afável e doce, ela nunca se desmente, ela não vai agir de forma diferente. Essa, inclusive, é uma forma de identificar os espíritos que dão comunicações. Se um espírito só dá comunicações belas, no sentido do fundo, do conteúdo, estimulando-nos ao bem, é um espírito bom. Agora, o espírito que não é bom, ele pode até tentar escamotear, esconder isso da gente, mas em algum momento ele não consegue ser sempre afável e doce, porque elas são fingidas. Essa afabilidade, essa doçura são fingidas. Repito, mais uma vez, eu não estou falando da pessoa que está se esforçando intimamente para se melhorar, que mesmo irritada, vai manter o autocontrole e passar para os que estão do lado de fora um momento de controle. Nós estamos falando aqueles que realmente fingem e fazem questão de fingir. Vejam só, o perdão, como a gente falou um pouquinho atrás. Pessoa, como diz no popular, vacilou com a gente. Aí vem nos pedir perdão e a gente está chateado com aquilo. Vamos supor, a gente ficou chateado. Você pode dizer para a pessoa, não, perdoa, está tudo desculpado, deixa para lá, tudo certo. Você pode até aproveitar para, dependendo das circunstâncias, ser mais sincero. Olha, eu estou chateado, tá? Eu ainda estou chateado. Eu preciso de um tempo, eu vou me trabalhar, mas eu vou deixar de ficar chateado, porque eu quero me esforçar para isso. A gente tem que procurar ser... Bem, primeiro a gente tem que ser verdadeiro com a gente. Você perceber que tem abertura com a pessoa, eu acho que esse é um momento de verdade, de você colocar, olha, eu te desculpo sim, mas eu ainda estou chateado, me dá um tempo que eu vou me trabalhar, eu vou digerir esse sapo que eu engoli e ele vai ser digerido, vai embora, né? O que a gente não pode, vejam só, é ficar engolindo sapo, ficar passando a impressão de que está tudo certo, um dia você não consegue mais engolir o sapo, porque você não digere ele, e aí qual é o comportamento normalmente que a gente tem? A gente vomita isso em cima da pessoa. A gente não está se sentindo bem, repito, eu acho que isso acontece, é muito comum em trabalhos que envolvem equipes,
Às vezes uma pessoa não foi feliz com uma colocação, ela não percebeu que ela foi infeliz, e as pessoas vão guardando isso, vão dando a impressão, não, está tudo bem, está tudo certo, quando a gente poderia aproveitar um momento e chamar a pessoa para conversar. Jesus não disse lá, se você tiver alguma coisa contra alguém, chame a pessoa em particular e vá ter com ela. E a gente conversa numa boa. Olha, mas eu não tive a intenção. Beleza, você não teve a intenção, mas eu não me senti bem. É frescura da sua parte. Tá bom, eu vou avaliar para ver se realmente está sendo frescura da minha parte. Às vezes pode ser frescura mesmo. Porque a gente também vê pessoas que são muito melindradas. Pessoas que vão acumulando isso. Qualquer coisa que você comente, a pessoa fica melindrada, vai guardando aquilo, e esse é um caminho aberto. É uma via imensa para um processo de obsessão, de fascinação. Essa não é uma coisa boa para a pessoa. Reconheço, sim, que às vezes a gente se melindra, a gente fica chateado por bobagem, não deveria ficar. Né? Eu estou me referindo às reiteradas coisas que a gente vai guardando. Vamos refletir. Será que eu preciso guardar isso mesmo? Poxa, bobagem. Não, peraí, deixa eu digerir isso. Se eu não estou digerindo, eu vou procurar alguém para me ajudar. Agora, eu não vou procurar alguém para ficar falando mal daquela pessoa. Aquela pessoa é tão difícil trabalhar com ela. Nossa, mas é muito difícil. E aí que você ouve da outra, realmente ela é uma pessoa muito difícil mesmo. E aí fica naquilo, aquilo não é bom, gente. Esse comportamento queixoso, de reclamação, o grupo não cresce com isso. A pessoa não cresce. Isso é escolha. Eu não vou ficar reclamando. Eu vou resolver a questão. Eu vou digerir, eu vou meditar, vou pedir orientação aos bons espíritos. Se for necessário, eu vou conversar com aquela pessoa no momento apropriado. Tem aquele momento mais quente, aconteceu naquela hora. Aí o sangue deu uma fervida. Não procura falar nesse momento que o sangue está quente, vai acabar falando bobagem. Aguarda o momento mais apropriado, chama em particular. Assim, a pessoa cresce e o grupo vai crescendo também. Então, a gente não está falando aqui para que a gente seja fingido, a gente precisa ser verdadeiro. Ser sincero, na verdade, né? A verdade, alguém uma vez disse, não sei se foi o Divaldo, ela é um diamante bruto, né? Tem coisas que a gente tem que dar uma lapidada, né? A gente tem que conversar com a pessoa com carinho. A gente não pode sair jogando o que a gente acha. Será que o que a gente acha realmente é o correto? Então, no final das contas, o Lázaro coloca aqui. No final das contas, se consegue enganar os homens pelas aparências, a Deus ninguém engana. Então, não adianta a gente ter esse comportamento de afabilidade e doçura como verniz. Não adianta parecer, gente. A gente precisa ser. Senão, não vai funcionar. Eu vou me dar o direito de acabar um tiquinho antes, Vera. Peço mais uma vez desculpas aí pelas dificuldades técnicas. Aqui no meu relógio são 9h30. Obrigado aí pela paciência, pessoal.